2 durante a pandemia, os climas do relacionamento. Então, nós trataremos nossa segunda aula hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Como é bom estar aqui com vocês, como é bom saber que vocês estão prontos para poder aprender da palavra do Senhor. Isso é muito importante quando nós nos reunimos debaixo da graça do Senhor. No primeiro encontro deste curso, nós aprendemos que as relações familiares, elas variam de acordo com cada família, como o clima. E a busca de um relacionamento saudável e feliz é uma meta desafiadora para qualquer pessoa. Isso não significa que não podemos ter um relacionamento mais forte, mais saudável. O que precisamos entender é que a esperança para a família está ligada ao ministério do Espírito Santo. Isso precisa estar claro para nós. Então, nós vamos, nessa noite, refletir mais uma vez sobre a vida 2 durante a pandemia, os climas do relacionamento. E quando eu falo do Espírito Santo, nós temos que ter em mente que o coração, o centro, o cerne da questão está em buscarmos ser guiados por Deus no caminho certo. Deste modo, nossas atividades se tornarão mais produtivas e muito mais eficientes. E este é o resultado que acontece quando estamos cheios do Espírito Santo. Nosso relacionamento pessoal com Deus e o nosso relacionamento conjugal, eles vão gerar reflexo entre si. E a Bíblia, para nos orientar, ela destaca 3 grupos diferentes de pessoas apontando o seu relacionamento pessoal com Deus. Porque o nosso relacionamento pessoal com Deus vai gerar reflexo lá no nosso relacionamento conjugal. Nosso relacionamento conjugal vai gerar reflexo no nosso relacionamento pessoal com Deus. E a Bíblia nos orienta, o Espírito Santo planejou assim, para nós podermos entender esse nosso relacionamento pessoal com Deus, porque tudo começa com Deus e foi o plano de Deus formar a família. E isso mostra que existem, e a Bíblia vai mostrar isso, que existem apenas 3 tipos de atitudes para com Deus. E esses tipos de atitudes são de acordo com o relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos caminhando desde a semana passada no propósito, no pensamento e no ensinamento de que nós precisamos do Espírito Santo no nosso casamento, e principalmente durante esse período de pandemia. E quais são, então, essas 3 atitudes que vão refletir os 3 relacionamentos, tipos de relacionamento pessoal que nós podemos ter com Deus? Então, o primeiro tipo, ou a primeira atitude é essa, queridos, é o relacionamento inexistente. E ele é chamado na Bíblia de o homem natural. Então, o homem natural, ele aponta justamente para esta falta de relacionamento, esse relacionamento inexistente para com Deus. Então, quem seria ou o que seria o homem natural? O homem natural é aquele que não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Ele vive neste mundo pensando raramente em Deus, ou ele vive nesse mundo mesmo sem pensar em Deus. E a Bíblia destaca porque ele não tem um relacionamento com o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, olha como a Bíblia fala sobre isso, dizendo assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Então, é isso que vai mostrar que ele não tem nenhum relacionamento
nenhum relacionamento com Deus. Ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Essas verdades, lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz do Espírito. Então, vamos pensar nessa noite. Nós estamos, desde a semana passada, eu estou dizendo que precisamos do Espírito, da sua orientação, precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus para nos ajudar na condução dos nossos relacionamentos, principalmente durante esse período que tem sido muito estressante, muito difícil e complicado a vida a dois e tem gerado muitos atritos, muitos conflitos dentro dos lares. E a Bíblia vai dizer que o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Então, ele não pode ser guiado pelo Espírito. Então, ele não tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E o que leva ele, e o que isso leva, como ele vai atuar, agir a partir desse não relacionamento, dessa não existência de relacionamento. Ele vai atuar, ele vai agir pelo momento. Ele vai viver apenas o momento, ele não se preocupa com a sua relação com Deus. E muitas pessoas dentro dos lares estão vivendo assim, estão vivendo apenas o momento, não estão se preocupando na sua relação com Deus. Olha, isso talvez esteja apontando um tipo de atitude e mostrando que talvez a pessoa que está vivendo assim não tenha o relacionamento com o Espírito Santo que ele pensa ter. O segundo tipo de atitude que demonstra relacionamento com o Espírito Santo é o relacionamento parcial ou relacionamento de aparência. E a palavra de Deus, a Bíblia, chama isso de o homem carnal. E o que significa ser carnal? O que a Bíblia, o que Deus está nos ensinando aqui, queridos? Significa que esta pessoa vive pelo poder da carne, ou seja, ele vive da sua própria força e habilidade. Então, pense como isso está sendo encarado agora durante esse período de pandemia. A pessoa carnal é aquela que vai viver pelo poder da sua própria força, pela sua própria habilidade. Isso significa ser carnal. Também significa que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo, ou pelo menos não está cheia o suficiente. E por que não? Porque ele não cresceu na fé como deveria, porque ele quer ter um relacionamento apenas parcial, apenas de aparência. Então, nós podemos, e muitas pessoas têm uma grande dificuldade para entender essa questão do ser carnal, porque algumas pessoas imaginam assim, eu tenho conhecimento da Bíblia. Eu estou dizendo que o homem carnal, ele não cresceu na fé como ele deveria ter crescido. E aí ele pode até ter um conhecimento grande, conhecer as Escrituras, e mesmo assim ele não ter crescido espiritualmente por não aplicar essas Escrituras na sua vida, como a própria Bíblia diz, que ele vai estar enganando a si mesmo. Então, o crescimento espiritual, ele depende da nossa entrega total a Jesus e da vida contínua que nós precisamos ter no Espírito Santo. Uma consequência é quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, irmãos, então nós estamos falando de pessoas que conhecem a Deus. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. E o que nós entendemos, irmãos, é que muitos cristãos carnais estão insatisfeitos com a sua vida espiritual. Muitos estão decepcionados e sofrem com o sentimento de que tudo é sem sentido, ou até consideram que tudo exige muito esforço. Outros crentes carnais, cristãos carnais, eles já se acostumaram ou aceitaram essa situação e eles estão satisfeitos, ficaram satisfeitos com o tipo de vida que eles estão tendo. Esse relacionamento apenas parcial com o Espírito Santo. E muitas vezes esses que estão satisfeitos são aqueles que estão sempre dizendo, mas nós somos pecadores, nós não podemos mudar mais nada, esse é o nosso destino.
E ainda outros cristãos carnais podem ser até muito entusiasmados. E eles se alegram por ter conhecido as verdades da Bíblia, mas, como eu disse, eles não estão colocando em prática essas verdades que eles aprendem. Eles conhecem a verdade, mas eles não praticam. Então, também nós não temos mudança. E por que eu estou trazendo isso? Mais uma vez, que o nosso relacionamento pessoal com Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai trazer reflexo sobre o nosso relacionamento conjugal. Assim como o estilo, o tipo do nosso relacionamento conjugal, também vai gerar efeitos no nosso relacionamento com Deus. O terceiro tipo de atitude ou de relacionamento que a Bíblia nos aponta é um relacionamento completo e real, que a Bíblia chama de o homem espiritual. Então, quem é o homem espiritual? Ele é um super-homem, uma super-mulher? Não. Mas o homem espiritual, tal como a Bíblia descreve, é um cristão autêntico. E por que ele é chamado de espiritual? Ele é chamado de espiritual, o sentido aqui é porque ele está cheio do Espírito Santo. E neste caso, o relacionamento dele com o Espírito é o critério utilizado pelo próprio Espírito, por Deus, nas Escrituras, para chamar e designar alguém como espiritual. E é dito do espiritual em 1 Coríntios 2,15 o seguinte, queridos: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, ele pode discernir, ele tem a percepção para avaliar, para discernir as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. E alguém perguntaria, é porque ele está livre desse critério? Não, porque o texto vai dizer que ele tem a mente de Cristo, e quem é que pode conhecer a mente de Cristo? Então é nesse sentido. Então, o espiritual ele pode discernir todas as coisas. Ele consegue discernir aquilo que ele está vivendo, ele consegue discernir o que está acontecendo ao seu redor. E como eu disse, não é um super-homem nem uma super-mulher, mas é uma pessoa, é um cristão que tem um bom e crescente relacionamento com o Espírito Santo. De tal modo que Jesus é o centro da sua vida. Ou seja, Jesus vai assumir o trono do seu coração. O homem espiritual, ele se entregou de todo o coração a Jesus. E esta mesma condição é confirmada diariamente pela entrega do seu eu, por seguir Jesus, por carregar a sua cruz, entregando tudo o que ele é e tudo o que ele tem. Desta forma, o espiritual agirá na dependência do Espírito Santo. E por que nossos casamentos precisam do Espírito Santo? Porque a dependência do Espírito Santo, a Bíblia diz o seguinte, queridos, Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que Deus está ministrando, que as situações não serão resolvidas nem por força, nem por violência. Tudo se resolverá pelo Espírito Santo de Deus, por mais difícil que seja a situação. Porque o Espírito Santo é aquele que nos levará a aplicar os ensinamentos e mandamentos de Jesus. O Espírito Santo é aquele que produzirá no nosso interior os frutos que possibilitarão com que o relacionamento a dois seja possível. Então, o ministério do Espírito Santo, queridos, nos estimula a investir no nosso relacionamento conjugal todos os dias. E aí, tem uma pergunta para vocês, eu vou pedir que você abra o microfone ou escreva no chat, participando, vai ser muito importante a sua participação. Quando você participar, só para que todos possam entender, só diga o seu nome e aí você faz a sua participação. Então, a pergunta é a seguinte: o que a pandemia mais revelou como necessidade no seu casamento? A pergunta é essa. O que a pandemia revelou como maior necessidade no seu casamento?
Maior necessidade do seu casamento revelada pela pandemia é a necessidade de planejamento, é a necessidade de investimento ou é a necessidade de manutenção? Eu dei 3 opções. Então, o que é que a pandemia mais revelou como necessidade no seu casamento? Eu disse que a pandemia, ela não é que ela por si provocou, mas ela revelou situações que já vinham muitas vezes se arrastando. E foi a pandemia agora que foi usada para revelar exatamente a falta de planejamento, às vezes no casamento, a falta de investimento ou a falta de manutenção. Então agora eu quero passar a palavra para vocês. Você só abre o seu microfone, se identifica aí, por favor, ou se você for escrever no chat, e eu leio aqui para os demais, para eles poderem participar. Boa noite, pastor. Vanilde, é investimento. Obrigado, Vanilde. Mais alguma irmã ou irmão? E se quiser também estender, ou seja, falar além do que, se é planejamento, investimento, manutenção, se puder compartilhar, ainda que seja breve, alguma coisa também, fiquem à vontade. Os irmãos podem falar, podem se manifestar. Wilson e Luzia, nosso caso, foi manutenção. A gente percebeu que muitas coisas do nosso relacionamento necessitava realmente de a gente se aproximasse mais um do outro, cuidar, ver as necessidades, mesmo nas horas difíceis, a hora que a gente está em silêncio, e a gente percebeu que a gente tem que trabalhar nesse ponto. Obrigado, irmão. Mais alguém gostaria de compartilhar? O que é que a pandemia revelou que é mais necessário no seu relacionamento, no seu casamento? Planejamento, investimento ou manutenção? Pode ser os 3, pastor. Pode, aí não tem uma alternativa correta, não. Os irmãos é de acordo com cada situação. Eu acho que o meu foi os 3, viu? Que a pandemia revelou. Muito bem. Boa noite, Edson. Pois não? Investimento e manutenção, pastor. Muito bem. Mas alguém gostaria de compartilhar nessa noite o que a pandemia revelou como maior necessidade no seu casamento? Planejamento, investimento ou manutenção? Muito bem, o que vocês acham, ainda que com todos falando, o que vocês acham que, na contagem daquilo que os irmãos mostraram aí, esses irmãos que participaram, muito obrigado pela participação, quem vocês acham que ficou em terceiro lugar? Manutenção, investimento ou planejamento? O que é que vocês acham? Quem ficou no terceiro posto? Planejamento. Wilson e Márcia acertaram. O planejamento ficou em terceiro. E depois, nós tivemos um empate técnico entre investimento e manutenção. E o que isso tem de importância para nós sabermos nessa noite? Nós precisamos tratar desses 3 itens, porque eu creio que a pandemia revelou isso como necessidade nos casamentos.
alguns mais, no caso da irmã Cacilda, ela disse os 3, em outros 1 ou 2 pontos. Então, vamos tratar sobre eles. Eu vou pedindo também a sua participação. Então, vamos tratar e falar sobre, pensando na pandemia, sobre planejamento. Antes da pandemia, o quanto de planejamento vocês tinham feito para o relacionamento, para a vida, para o casamento de vocês? Irmã Ieda compartilhou aqui que para ela e Júnior foi planejamento, porque eles tiveram que rever alguns pontos e ajustarem, né? Fazer os ajustes. Mas olha que interessante, é porque havia um planejamento. Por isso aí são necessários até mudanças e ajustes. Mas e quando não tinha planejamento algum? Até a pandemia não se planejava. E aí, quando você não planeja, você vai estar ao sabor dos ventos. Você vai estar ao sabor das situações. E se a gente fosse fazer uma comparação entre planejamento e o casamento, se o casamento fosse uma viagem longa, eu pergunto para os irmãos, qual de vocês sairia para uma viagem longa sem fazer nenhum planejamento? Alguém se arriscaria a fazer uma viagem longa sem nenhum planejamento? Simplesmente pegaria as suas coisas de improviso, colocaria lá em algum lugar, né? Seja no seu veículo, ou você escolheria um outro meio, você sairia para fazer essa viagem longa. Então, vamos comparar o casamento a esta viagem longa. E então, normalmente ninguém faz uma viagem longa sem esse planejamento, um pouco mais cuidadoso, criterioso, que nós diríamos. E o que é planejar? Para que a gente não entrar numa linguagem técnica. Não, a ideia aqui não é essa, não. Planejamento, tão simplesmente aqui, é pensar antecipadamente, é você pensar antes. É quando você começa a fazer e a planejar a sua vida, o seu casamento, o que vai acontecer não só naquele mês, mas também a longo prazo, não só a curto prazo, mas a médio e a longo prazo. E é importante ter planejamento no nosso casamento, é importante ter planejamento na vida 2. Ora, a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 29, 18, que a falta de visão leva as pessoas à ruína. 29, 18, só a primeira parte. E o que é que eu preciso pensar com os irmãos aqui nessa noite? Que pessoas que planejam, elas sabem pelo menos onde querem chegar, ainda que não alcance, mas elas têm um planejamento. Elas planejam pelo menos com um tempo, é o quando chegar. Quando elas planejam chegar. Também pode ser que tenha dificuldades, mas aí, como a irmã disse, vão se fazendo ajustes. Pessoas que planejam sabem também como chegar. Não é apenas onde e quando, mas também como chegar até lá. Porque como começar uma viagem sem saber para onde você está indo? Então, quem começa uma viagem simplesmente assim, olha, deixa acontecer, o que tiver de ser, será. Então, tudo isso é um discurso de quem não quer planejar. E planejamento, o que ele gera? Qual que é a importância dele? Porque ele vai gerar duas coisas na vida do casal. Ele vai gerar, pelo menos, impulso, vai te impulsionar, dizendo, olha, não, eu planejei que eu iria fazer. E também ele vai fornecer, pelo menos, uma direção, ele vai te impulsionar, te tirar muitas vezes, do comodismo e vai te dar uma direção. Qual é a direção? Aquela para o qual você está planejando. Nós estamos planejando para quê? O que nós queremos alcançar? Quando? Como nós iremos alcançar? E qual o efeito agora de um planejamento dentro da pandemia? Qual o planejamento dentro da pandemia? Então, eu vou usar um exemplo que os irmãos conhecem bem, que é o exemplo de José.
Claro que eles passaram por uma situação muito terrível, não só no Egito, mas em toda a parte do Oriente Médio naquele tempo. Mas o Senhor mostrou para José, revelou para José, que haveria uma grande fome. José, ele era apenas um prisioneiro que foi levado diante do faraó. E ele, então, comunicou ao faraó que aquilo aconteceria, que haveria 7 anos de fartura, mas depois 7 anos de intensa fome, dificuldade, seca, os efeitos praticamente de uma pandemia, provocaria muita dificuldade, muita morte e tudo mais. Então, o que Faraó decidiu? O Faraó decidiu que José seria a pessoa certa para implementar aquele planejamento, fazer um planejamento. Como é que o Egito iria atuar? Porque o Egito não estava preparado, eles não tinham planejamento para esse tipo de situação. E como Deus havia revelado a José, Faraó se aproveitou disso, colocou José numa posição de destaque, uma posição de liderança, e José, então, planejou o que faria. Então, durante 7 anos, ele constrói celeiros para Faraó, ele começa a juntar toda a abundância, eles não desperdiçam os alimentos, porque isso foi importante para o enfrentamento da fome durante os anos seguintes. Então, o planejamento vai gerar isso, impulso, fornecer direção. Mas qual é a fonte do planejamento? É a visão. Ter uma visão. Ter um objetivo. Essa é a ideia de visão, é ter um objetivo. Se você não tem objetivos, você não vai planejar, porque você vai caminhar, como eu disse, ao sabor das situações. E qual é o combustível que te mantém dentro desse planejamento? É a esperança. Porque você está sempre nutrindo e se nutrindo de esperança, dizendo, eu tenho um objetivo e eu tenho esperança que eu vou alcançar. E segundo a palavra de Deus, quando todas as outras coisas tiverem passado, queridos, 3 coisas sempre permanecerão. Quais são elas? 1 Coríntios 13 diz que 3 coisas, na verdade, permanecerão. A fé, a esperança e o amor. Esse é o tripé. E a maior delas é o amor. A maior 3 coisas ou 3 virtudes, né, que vão permanecer na vida quando todas as outras coisas tiverem passado. A fé, a certeza daquilo que se não vê, a esperança é o que vai alimentando a sua caminhada, e o amor. E no caso do casamento, essas 3 coisas, esse tripé, é o tripé de sustentação do próprio casamento. Você tem fé, você tem esperança e você tem o amor. Sabendo que o amor ele vai ser maior do que a fé, o amor precisa ser maior do que a esperança, porque o amor é aquele que permanece. E o que nós precisamos fazer nessa noite é fazer uma diferenciação. A primeira diferenciação que eu quero fazer aqui é entre planejar e fazer promessas. Alguém gostaria de dizer se consegue diferenciar planejamento e entre planejar e fazer promessas? Alguém poderia nos ajudar e compartilhar ou no chat ou abrindo o microfone? Mas lembre sempre de se identificar, por favor, só para que todos os irmãos saibam que é você que está falando. Oi, boa noite. Fábio, acho que o planejamento tem a ver com a ideia de você traçar um plano, traçar um caminho, traçar estratégias a fim de alcançar o objetivo. Né? O que precisa ser mudado vai ser mudado, o que precisa ser agregado vai ser agregado a fim de atingir aquele objetivo. E já a promessa, acho que vai muito pela questão aí de prometer. Se der certo, se puder chegar lá, a gente chega. Acho que vai muito por isso aí. Acho que o planejamento vai estar muito ligado a, digamos assim, estratégias para se alcançar o objetivo. Muito bem, obrigado, Fábio. Irmãos, vocês já viram isso? Alguém dizer assim, olha, eu prometo, te prometo, um dia
Um dia eu vou te levar em tal lugar. Um dia eu vou te levar e nós vamos ficar lá e nós vamos fazer, e você fica cheio de esperança, porque está sendo feita uma promessa, mas nunca, nunca há um planejamento para que isto aconteça. Então, essa é a diferenciação que eu quero fazer. Certo, irmãos? Entre planejar e fazer promessa. Você pode até fazer promessa, mas precisa agora planejar para que a promessa se cumpra. Porque quando nós fazemos promessas, nós assumimos compromissos. E quando nós assumimos compromisso com as pessoas, principalmente dentro da nossa família, seja com o marido, com a esposa, com os filhos, nós plantamos sementes de esperança nas outras pessoas. E quando você planta semente de esperança, você está gerando na pessoa uma visão, um objetivo, um alvo. A pessoa começa a sonhar, ela começa a visualizar. Mas se a gente não consegue arcar com os compromissos que nós assumimos, o que a gente provoca? Nós adiamos a esperança no coração das pessoas. E isso faz com que a pessoa termine perdendo a energia e, às vezes, a motivação. E, por fim, acaba perdendo a confiança. E isso pode ser algo que pode destruir, inclusive, o relacionamento. Por isso é muito importante, ao fazer promessas, que você tenha pelo menos um planejamento, um cronograma para procurar cumprir essas promessas. Por isso que tem certas promessas que não deveriam ser feitas, porque elas não são reais, são irreais. E aí, quando nós não fazemos, quando promessas elas são possíveis e passíveis de serem cumpridas, e às vezes nós temos dificuldades, imagina promessas irreais, mas lembre-se, você está sempre plantando esperança no coração e sementes de esperança nas outras pessoas. Então, esse é o planejamento. Vamos para o investimento. Investimento. Como nós estamos comparando, casamento, família é uma viagem longa. Por que é uma viagem longa? Porque ela vai durante aí todo o percurso da vida. E toda viagem longa, vocês sabem que tem um custo. E aí o investimento, a ideia, não é apenas financeira, ainda que ela esteja muito envolvida. Mas o que nós queremos pensar sobre investimento, principalmente que a pandemia revelou, é que se nós estamos investindo de nós mesmos e a nós mesmos, porque aqueles que investem muito de si, eles vão viver com mais qualidade de vida. Eles vão tornar a viagem mais prazerosa, porque a viagem é uma viagem longa. Ela é mais prazerosa. E no casamento, marido e mulher precisam fazer uma outra diferenciação. Diferenciar o que é gasto daquilo que é investimento. E mais uma vez, vou pedir a participação de vocês, dizendo, vocês conseguem diferenciar o que é gasto do que é investimento? Dando um exemplo prático aí da sua casa, do seu casamento, o que é gasto, o que é investimento? Por favor, participe. O que você considera apenas gasto e o que você considera investimento? Boa noite, Adail. Pastor, gasto é quando nós aplicamos o dinheiro naquilo que é passageiro, é rápido, é fútil. Isso é um gasto. É algo que pode ser esperado, algo que pode a gente projetar para comprar mais para frente, mas a gente quer aquilo e acaba comprando e muitas vezes não tem nem serventia, não tem uma utilidade, né? A gente acaba gastando o dinheiro naquilo e depois a gente fica pensativo. Investimento é aquilo que a gente aplica o dinheiro, né, em um objetivo, em algo,
um objeto, um terreno, um imóvel, de qualquer forma, para ver no futuro o rendimento, né, a lucratividade que a gente vai ter com aquilo. Então, investimento é isso. Obrigado, irmão. Mais alguém gostaria de dizer o que você considera gasto e o que você considera investimento? Pastor, com relação ao casamento, o senhor quer falar, né? Isso. Eu entendo assim, que gasto, né? Eu vou levar para o lado do relacionamento. A gente sabe quando um relacionamento, né, está desgastado, né? Depois de muitos anos já não existe mais diálogo, já não existe mais companheirismo, cumplicidade, mas o que é que acontece? Às vezes a gente sabe de tudo aquilo e não faz nada para melhorar, entendeu? Então, eu acho que essa melhora no relacionamento, esse investimento, né? Que seria um investimento, é você perceber que que o casamento não está indo bem e tentar investir, né? E tentar, se um é mais orgulhoso que o outro, ou se é mais. A gente tentar levar na malemância, né? Um falar mais alto, se você já não responde, para não ter briga. E tentar investir, tentar conversar, o que é que está acontecendo, sei lá, promover uma viagem, ceder em algumas coisas que você não concorda, mas você pode entrar aí num acordo, entendeu? Eu acho que isso é um investimento. Agora, quando isso não acontece, quando você está vendo que seu casamento está indo pelo ralo e você não faz nada, porque às vezes não pode ser você sozinho, tem que ser os dois. Você tem que chamar para conversar e os dois têm que estar prontos, focados e investir no casamento, né? Tentar ver se consegue melhorar esse relacionamento e salvar o casamento, entendeu? É a minha opinião, né? Ok, irmã, obrigado. Então, meus Não falei meu queridos, nome. irmã Cacilda, então, a qualidade da viagem, já que nós estamos comparando o casamento com uma viagem longa, que a qualidade da viagem depende do quanto os dois, e como a irmã disse, é preciso os dois estão dispostos a investir, mas não apenas dinheiro, mas tempo. Tempo também. Algumas pessoas consideram investimento, outros consideram gasto. Nós estamos perdendo tempo, então para ele é só gasto. O outro pensa que o tempo que ele dedica à família, ao casamento, é um investimento. Ele está investindo tempo, investindo carinho, né? Então, quem investe carinho, depois, né, colhe felicidade. Investir atenção, investir amor, investir dedicação. Então, essas coisas estão inclusas aí. Olha essa imagem, né? A imagem de um cofre forte, desses aí de banco. E muitas vezes a nossa visão de investimento é como se nós tivéssemos a senha, o segredo e as chaves desse cofre. E nós não estamos dispostos a liberar nem abrir nada. E tem um versículo nessa versão, eu acho ele interessantíssimo, que é Isaías 57:10. E diz assim, eu acho ele maravilhoso por isso. Olha, na tua longa viagem, lembra da nossa comparação, uma viagem longa? Na tua longa viagem te cansaste. E às vezes vem o cansaço de muitos anos da vida, por tantos problemas, dificuldades, dores, enfim, infinidade de questões aí. Porém, apesar do cansaço, não disseste, não há esperança. Apesar do cansaço, a Bíblia está dizendo, você não disse que não havia esperança. Por quê? Achaste com que renovar as tuas forças. É isso que nós precisamos, então, descobrir. Achar como nós podemos renovar as nossas forças. Por isso, porque nós achamos com que renovar as nossas forças, não adoecestes. Então, quando nós não achamos com o que renovar as nossas forças, nós terminamos doentes. Nós adoecemos no sentimento, nós adoecemos na mente, adoecemos no corpo. E quando nós nos deparamos com tempestades inesperadas na vida, e aí vai a questão do planejamento e do investimento. Se nós não estamos investindo e considerando tudo apenas como gasto,
Quando nós nos deparamos com tempestades inesperadas na vida, nós ficamos abalados. E aí, se nós não investimos, não planejamos, nós não investimos, diante da tempestade, nós seremos, às vezes, nós tomaremos decisões e, por causa da urgência, geralmente nós fazemos escolhas erradas. E quando nós tomamos decisões apressadas, fazemos escolhas erradas, nós temos consequências desastrosas. Por isso, nós não podemos tomar decisões baseadas em sentimentos passageiros. E, às vezes, as decisões que nós estamos tomando são decisões que são permanentes. Então, a gente toma decisões permanentes baseadas em sentimentos transitórios e passageiros. E as consequências podem ser desastrosas. Por isso, uma pergunta: nós precisamos mais do quê? De dinheiro ou de sabedoria? O que os irmãos e as irmãs acham? Por favor, digam aí, o que você acha? Nós precisamos mais de dinheiro ou mais de sabedoria? Sabedoria, com certeza, pastor. Viu? Com certeza, sabedoria. Sabedoria. Então, os irmãos concordam com as Escrituras, concordam com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Provérbios 16:16 diz que é melhor adquirir sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento que prata. Então, nós sabemos que para vivermos nesse mundo e para nós operarmos, que não seja num plano espiritual, mas num plano material, o dinheiro, ele nunca é um fim, ele é um meio. Nós nunca podemos considerar o dinheiro como um fim. Quando ele se torna um fim, ele se torna o Deus das nossas vidas. E a Bíblia diz o que acontece. Nós seremos atravessados por muitas dores, com muitos problemas. Então, o que estamos dizendo é que a sabedoria não é apenas um meio, ela tem um fim. Ela nos leva, afinal, a algum lugar. Então, é melhor adquirir sabedoria que ouro, porque tem gente que tem ouro e não tem sabedoria. Então, logo também, tudo aquilo que ele ganhou, ele perde por falta de sabedoria. Então, o que é sabedoria, irmãos? O que é sabedoria? E a definição, a mais direta, encontrada, é que sabedoria é saber usar. Então, é prática, viu? Da melhor forma possível, tudo que nós aprendemos. Então, quando você coloca em prática da melhor forma possível tudo que você aprendeu, isto é a sabedoria. Você tem o conhecimento, mas o uso do conhecimento demonstra sabedoria. E aí fica uma pergunta. A pergunta é: onde nós vamos precisar de sabedoria? Onde nós precisamos de sabedoria? E aí eu quero trazer para os irmãos o primeiro pensamento, que é: nós precisamos de sabedoria para tratar com o nosso coração, irmãos. Então, nós precisamos de sabedoria para lidar com a pandemia, porque a pandemia está afetando os nossos corações. Porque a pandemia tem trazido muita preocupação para os corações das pessoas. A pandemia tem trazido muita ansiedade. E quando as pessoas estão muito preocupadas ou muito ansiosas, elas têm a tendência de estar menos disponíveis para escutar os pedidos do marido ou da esposa. Eles tendem a ficar menos disponíveis para prestar atenção nas necessidades do outro ao seu redor. E por que a gente precisa de sabedoria para tratar com o nosso coração? Nós precisamos de sabedoria para lidar com a pandemia, porque senão cada um vai viver sofrendo à sua maneira e sem conseguir revelar ao outro os seus temores. Então, como que a sabedoria nos ajuda a tratar o nosso coração? Porque a sabedoria nos dá a capacidade ou nos estimula a falar do nosso sentimento, da nossa necessidade, ao invés de cobrar o outro. Então, ao invés de simplesmente cobrar o outro, a ideia é falar do seu sentimento, da sua necessidade.
E isso é uma mudança muito importante, já que a nossa proposta é a vida 2 durante a pandemia, é uma mudança que pode auxiliar o parceiro, o esposo, a esposa, a entender aquilo que você precisa. Então, a ideia é, fale do seu sentimento, fale da sua necessidade, ao invés de cobrar o outro, para que o outro perceba, para que o outro esteja atento. Então, se nós precisamos de sabedoria para tratar com o nosso coração, a pergunta que se segue a isso é: onde nós encontraremos sabedoria, irmãos? E a Bíblia diz que nós encontramos em Deus. Então, olha o que a Bíblia vai nos dizer aí. Vai nos dizer assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e, com certeza, receberá. Essa é uma certeza que a palavra de Deus nos dá. Se algum de vocês precisar de sabedoria, estiver precisando de sabedoria agora durante a pandemia, você pode pedir a Deus. O nosso Deus, ele é generoso e você receberá. Por quê? Porque nós cremos no Deus que tem planos, e esses planos serão realizados segundo a sua vontade, segundo o seu poder. Então, mesmo em meio à pandemia, nós podemos ter certeza que Deus tem planos. E ele deixou um versículo na palavra do Senhor há muito tempo, muito antes de qualquer pandemia, de todas que já assolaram o planeta em outros séculos. Diz lá Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança, olha a esperança aí, e um futuro. Porém, os planos de Deus, eles seguem ciclos de tempo. Porque Deus nos ensinou isso através da criação, que ele nos deu ciclos de tempo. E esses ciclos se abrem e se fecham. A questão é nós aprendermos e conhecermos os ciclos de Deus nas nossas vidas. Quando o ciclo se abriu e quando ele se fechou, ou quando ele precisa ser fechado. Algumas situações precisam ser encerradas, fechadas nas nossas vidas, para que se abra um novo ciclo. E quando nós conhecemos esses ciclos de tempo de Deus nas nossas vidas, nós seremos guardados, irmãos, de andar ansiosos. Nós seremos guardados de desejar aquilo que ainda não é tempo para as nossas vidas. Que a gente sabe que o ciclo ainda não se completou. E nós também seremos guardados até mesmo de ter uma expectativa que não vai ser suprida. Às vezes nós temos expectativas, elas não são supridas, porque ainda não chegou o tempo, o ciclo não está completo. Então, nós precisamos de sabedoria para tratar com o nosso coração. A Bíblia nos ensina isso. Nós também vamos precisar de sabedoria. Nós vamos precisar de sabedoria para lidar com algo além do nosso coração. Porque esse nosso coração seria para tratar com aquilo que está dentro de nós. Mas nós precisamos também de sabedoria para tratar com a nossa vida, com aquilo que está fora de nós. E a nossa vida, ela tem momentos diferentes. Lembra que eu acabei de falar dos ciclos? E Deus nos mostrou isso, nos ensinou isso, quando, por exemplo, ele nos deu as fases da lua, as estações da natureza. Então, Deus vai ministrando com a sua criação na nossa vida para nos ensinar, para nós não ficarmos ansiosos. Porque as estações da natureza, elas, quando cumprem os ciclos, elas abrem, fecham e abrem um novo ciclo, até fechar, completar todo o tempo, né? Os 12 meses. Depois, o que acontece? Tudo inicia, reinicia. E as estações da nossa vida, elas também vêm e vão, irmãos. O ciclo das nossas vidas vai se repetir muitas vezes ao longo dela. Então, nós temos aí um ciclo que muitas vezes nós estamos no outono das nossas vidas. A gente está perdendo as folhas, algumas coisas estão caindo nas nossas vidas.
Às vezes nós estamos no ciclo do verão, então nós estamos animados, está tudo iluminado, está tudo quente, está tudo, parece que indo bem, né? Nós estamos animados, os dias são mais longos, mas também tem o ciclo do inverno. E no ciclo do inverno, as noites são mais longas, os dias são mais curtos, nós ficamos mais recolhidos, aí vem a primavera, depois do inverno, e vai nos mostrar que as flores estão chegando e nos animam de novo, nos volta, e nós voltamos a ter esperança. E nós também precisamos de sabedoria, irmãos, para tratar com a nossa família. O coração a gente trata o que está dentro de nós, a nossa vida o que está fora de nós, e com a nossa família o que está ao nosso redor. E vamos lembrar que a família é o plano de Deus. Portanto, Deus tem um melhor projeto de acordo com os propósitos dele. E por isso e para isso, nós podemos consultar ao Senhor da família. Ele nos tem dado a sua palavra como fonte de respostas verdadeiras. Na verdade, como a única fonte de respostas verdadeiras. Então, o que nós alcançamos até esse ponto, irmãos? Nós alcançamos as maiores necessidades que a pandemia foi revelando em nós. Ela revelou que nós precisamos de planejamento, nós precisamos de investimento e nós precisamos também de manutenção. Portanto, essa questão da manutenção, ela vai ficar para o nosso próximo encontro na próxima semana, porque nós já atingimos o horário de 21h07. E nós temos ainda um caminho pela frente. Então, nesse momento, nós vamos dar oportunidade para que os irmãos possam falar a respeito de como foi esta noite, e depois a gente ora e tira aquela foto maravilhosa onde você abre a sua câmera, fica juntinho. Se não tiver, tem problema. Você se coloca aí, nós tiramos a foto e depois a gente coloca e publica lá na rede de casais, tá bom? Então, você pode agora refletir sobre essa noite e dizer o que essa noite representou aí para você, se te despertou para alguma coisa, se essa noite Deus te fez lembrar de alguma situação. Você tem essa oportunidade alguns momentos agora.